Olá meus amigos, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta e hoje eu quero mostrar para você algumas informações sobre as brássicas, tá? Essas plantas elas são muito comuns, né, e as pessoas não sabem o potencial que essas plantas têm. Essas plantas são poderosas anti-câncer e é nisso que eu quero focar hoje aqui para trazer essas informações para você. Eu quero focar nessa capacidade das brássicas, desse grupo de plantas, né, dessa grande família de plantas tão comum, né, que as pessoas não fazem o uso correto e também não sabem o potencial que essas plantas têm. Bem como eu vou mostrar para você também alguns artigos científicos, tá? Para você ver o quanto que essas plantas, né, são subutilizadas, ou seja, uma planta que tem tanto potencial, né, e tem comprovação científica de que uma planta dessa combate, né, pelo menos tanto in vitro como in vivo, porque fizeram estudos, né, clínicos, por exemplo, utilizando cobaias como rato, né, e mostrou a grande eficácia dessas plantas aqui, ó, as brássicas são couve, né, todas as plantas dessa família. E aí essas plantas tiveram uma grande capacidade em reverter casos de câncer, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de testículo, próstata, câncer, enfim, vários tipos de câncer, tá bom? Olha só, é o seguinte, deixa eu explicar então o que são as brássicas, né? Bom, as brássicas, elas são plantas como a couve, por exemplo, né? A couve é uma brássica, Brassica oleracea. O repolho, eu tenho aqui um repolho aqui, olha só, esse daqui é o repolho roxo, tá? Mas pode ser qualquer tipo de repolho. O repolho também é uma brássica. O nome científico do repolho é Brassica oleracea variedade capitata. Né? Aí no caso a gente tem o repolho verde, tem esse daqui que é o repolho roxo. Qual que é a diferença? Bom, a diferença é que esse daqui, ó, por essa coloração roxa aqui, ele é rico em antocianina, que é um pigmento, né, que é um antioxidante muito potente. Então, assim, entre o verdinho e esse daqui, por que ele é mais caro? Além dele ser meio que ornamental, né, mais bonito, serve muito para poder fazer um enfeite na salada, realmente fazer uma salada mais bonita, colorida, né? Às vezes você quer fazer uma salada e colorir ela com uma coloração roxa, então tá aqui, né? Por isso que ele é mais caro. Mas ele também é muito mais rico, né, nutricionalmente falando, então ele tem muito mais nutrientes, como é o caso do pigmento, da antocianina, que é um antioxidante muito potente, que tem um grande efeito sobre o sistema cardiovascular. Protege o coração, protege o cérebro, né? Antioxidante potente, dilata os vasos, é um anti-inflamatório sensacional, antioxidante, né? Limpando as artérias. Então, um simples repolho desse daqui ajuda na saúde do coração. É comprovado cientificamente que o repolho, que o brócolis, todos eles protegem, né, a saúde das artérias, de vários órgãos. Então, olha só, eu estou aqui com uma folha de couve. Essa daqui é a couve manteiga, né? Essa couve mais amarelinha. Também é uma brássica, né? Também é uma brássica. Grande planta aí desse grupo, né? Da couve. Por exemplo, tem o repolho, a couve, a brócolis, a couve-flor, couve de Bruxelas, agrião, mostarda. Enfim, são várias plantas que fazem parte desse grupo. Olha aí, ó, folha, né? Mais uma couve, outra brássica oleracea também. Essa daqui, ela é arroxeada. Essa daqui é uma folha de brócolis, tá bom? Eu não estou com brócolis em si aqui, né? Com a flor, mas essa daqui é uma folha de brócolis. Também é rica aí em diversos compostos, tá ok? E essa daqui é uma planta que depois eu vou falar dela, né? Que ela vai ficar aqui do lado aqui como extra, tá? Que é a guaçatonga. Porque ela vai cair muito bem aqui nessa conversa que a gente vai ter sobre câncer, tá ok? Sobre as brássicas, né? Na prevenção e combate ao câncer. E a guaçatonga entra muito bem nessa conversa também. Bom, essas plantas chamadas brássicas, elas também têm um segundo nome, né, como crucíferas. Mas por que chama crucífera? Crucífera porque ela tem aqui, ó, esse formato, olha só as florzinhas dela, tem um formato de cruz, tá vendo? Então todas essas plantas aí desse grupo, né, dessa família, elas possuem a floração delas é assim. Então tem esse formato de cruz. Esse daqui são flores de mostarda, dá uma olhadinha. Então
esse formato aí que são as flores. Por isso que se chama crucífera, porque tem a formato de cruz. Foi um botânico, né, que deu, então observou, que viu que todas essas plantas desse grupo, dessa família, possuem flores, então assim, em formato de cruz. E por isso se chama crucífera. E no caso, todas elas são brássicas, tá? Então é Brassica oleracea, né? Brassica oleracea variedade itálica, que é o brócolis, tá? Variedade capitata, que é o repolho, tá ok? Então tem vários. Brassica juncea, que é o nome científico da mostarda. Dá uma olhadinha, esse daqui, ó, esse daqui é o nabo forrageiro, também é uma brassica, olha só a semente dele, parece uma pimenta, tá vendo? Então, isso daqui também é uma característica delas. Todas elas, pelo menos que eu conheço, todas as brassicas que eu conheço que deu semente, né, a rúcula, por exemplo, ela tem essa baga e é assim que ela solta então a semente. Aqui tem várias sementinhas aqui, bem redondinho, arredondada, né? Esférica, e elas possuem muita vitamina E. Então, as sementes dessas plantas, elas possuem muita vitamina E. São excelentes antioxidantes, tá? Bom, e nessas plantas, em geral, por exemplo, nessas folhas aqui, ela está rica, por exemplo, em carotenoides, né, que são precursores da vitamina A, tem muitas vitaminas, várias vitaminas do complexo B, né? Também tem vitamina C, tem vitamina K, tá? Entre outras, muitos outros fitoativos, né? Minerais como cálcio, ferro, manganês, magnésio, enxofre. Então, assim, essas plantas possuem muitas vitaminas, muitos minerais. Só por aí a gente já tem, então, um complexo, né, vitamínico que essas plantas carregam e já traz muito benefício para a nossa saúde, né? E uma outra coisa maravilhosa também, entre seu complexo, né, de coisas, de fitoativos, né, essas plantas aqui, elas possuem, por exemplo, né, o sulforafano. O sulforafano é comprovado cientificamente que ele previne câncer, que ele combate inflamações, que ele tem um efeito antioxidante, combatendo radicais livres, eliminando os radicais livres, desintoxicando o nosso organismo, e com isso tem um trabalho quimiopreventivo. Então essas plantas aqui, o brócolis principalmente, que ele tem muito mais ainda sulforafano, ele é o campeão entre as brássicas em sulforafano e indol 3-carbinol. Então, se você já ouviu falar no indol 3-carbinol, essa substância, esse fitoativo, né, que é das brássicas, por exemplo, ele tem ele, né, no caso na farmácia também, se a pessoa quiser fazer a suplementação e tudo mais. Então, assim, o indol 3-carbinol é um antioxidante muito e muito potente. O que esse antioxidante faz? Ele varre do nosso organismo tudo enquanto é toxina, sabe? Ele retira metais pesados, retira substâncias, né, tóxicas, retira sujeira, toxinas do nosso organismo, realmente limpando o nosso sangue, limpando então as nossas artérias. E sem contar também que, como as plantas medicinais, né, para você ver, olha só, né, são coisas simples e são plantas medicinais. Elas, então, por ser um complexo, né, por ter várias coisas, vários fitoativos, isso daqui trabalha no todo. Ela vai primeiro limpar, né, o nosso sangue, por exemplo, por ser antioxidante. Mas isso daqui, ela, por exemplo, recupera as células pancreáticas, né, as células beta-pancreáticas, como é o caso das ilhotas de Langerhans. Então, elas aumentam a produção de insulina, abaixam, né, a quantidade de glicose no sangue, porque elas trabalham de diversa forma, aumentando a quantidade de insulina, né, também trabalhando, por exemplo, no trânsito, né, gastrointestinal, melhorando a digestão, né. Ela também tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante muito potente, né, na parede do estômago, combatendo úlcera, combatendo inflamação, ajuda no trânsito intestinal, melhorando o bolo fecal, também ajuda na questão, por exemplo, da alfa-milase, alfa-glucosidase, né, melhorando nessa questão das enzimas, da quebra do amido. Então, assim, as fibras, né, vai melhorar
toda a saúde do intestino, vai melhorar toda essa questão a pessoa que sofre de desbiose intestinal, né? É anti-inflamatória, é antioxidante, né? É assim, muito, muito bom mesmo, tá? Por exemplo, o repolho, você pode fazer uma pomada de repolho, pode fazer um cataplasma com repolho. O repolho é cicatrizante, né? Ele é cicatrizante muito potente, você pode aplicar numa ferida, tá? Numa queimadura. Então, assim, o efeito dessas plantas é maravilhoso na saúde como um todo, né? E esse efeito antioxidante, ele promove, né, e previne, por exemplo, previne, né, doenças cardiovasculares, como é o caso do infarto do miocárdio, né, entupimento de veias, melhora na saúde do cérebro. Então, assim, é maravilhoso essas plantas aqui. Agora, olha só, eu vou compartilhar com você aqui, né, alguns artigos científicos mostrando a grande capacidade dessas plantas de combater o câncer, tá? De prevenir. Olha só, eu estou aqui com um artigo científico aqui que ele mostra sobre as propriedades preventivas, né, do câncer, de diversas variedades de Brassica, né, de Brassica oleracea. Isso daqui é uma revisão, ou seja, aqui tem diversos estudos reunidos num só, né, para mostrar a grande capacidade dessas plantas de realmente combater o câncer, né, de ser um quimiopreventivo, tá bom? Mais um outro estudo aqui mostra, né, como a couve é um superalimento. Olha só, couve, Brassica oleracea, variedade acéfala, né, como superalimento, né, uma revisão das evidências científicas aí, mostrando e afirmando, né, que essa planta realmente tem todo esse efeito. Mais um mostrando que ele, né, o potencial terapêutico das couves, né, das brássicas, do repolho, do brócolis, da selga e tudo mais. Olha só, mais um estudo, os mecanismos, né, de ação e propriedades antiproliferativas. Então você que está sofrendo hoje de câncer, realmente você tem que fazer o uso, tá, do brócolis, fazendo uso dessas plantas aqui. Mas só que se liga aí, porque no final eu vou falar como que se utiliza a forma correta essas plantas, senão, sem chance, você não terá benefício, tá bom? Então, olha só, mostrou que o suco da couve, né, foi contra linhagens de célula de câncer de mama. Então, para você que é mulher aí, tem que usar, sem dúvida nenhuma, fazer o uso da couve, tá? Então, olha só, efeitos de extratos, né, de etanol, de polpa e casca, tá? De couve de rábano, olha só, interessante, né? Então, assim, couve, gente, essa família das brássicas é gigante, então tem planta para todo lado, né? Couve de Bruxelas, agrião, né? É uma família muito grande, tá? Então, mostra o efeito na atividade antioxidante, antiproliferativa, né, de células cancerígenas. Bom, é muito estudo, eu só estou mostrando alguns aqui, tá? Couve, né, Brassica oleracea, variedade capitata, fitoquímico com potencial antioxidante e anti-inflamatório. Bom, tem vários estudos aqui, mas eu não vou trazer todos aqui para você ver, mas é sensacional, então, toda essa maravilha, né, que as couves, com que essa família das brássicas, né, das crucíferas, pode fazer, então, pela nossa saúde, tá bom? Olha só, um dos compostos aqui que é o indol 3-carbinol, olha só, indol 3-carbinol e câncer de próstata, né? Mostrando aí que ele reverte, que ele previne. Então, faça o uso da couve, mas tem que fazer o uso certo da couve, tá? Bom, e como um extra, eu trago para você essa planta aqui, que é uma árvore, né, ela é típica aqui, é uma árvore brasileira, que é a guaçatonga, Casearia silvestris. E essa planta aqui, pessoal, ela ajuda, né, na quimioprevenção, ela é uma quimiopreventiva e também ela ajuda tratando realmente. Você aí que está passando por esse período muito sofrido, né, conturbado, que é o câncer, você deve incluir, né, as brássicas, né, como um todo, couve-flor, brócolis, enfim, diversas plantas aí desse grupo, né, couve de Bruxelas, a selga e tudo mais, e também está fazendo aí o uso da guaçatonga, uma planta que está, por exemplo, na lista, né, de plantas catalogadas, né, que fazem parte dos tratamentos do SUS.
Não sei se eles, né, realmente estão colocando em prática, mas que ela está aí como catalogada como planta medicinal para ser aplicada, né, nas terapias do SUS, está. Por ser uma planta 100% segura, tá? Lógico, tem suas contraindicações, mas é uma planta muito, muito tranquila mesmo de fazer o uso, com muita eficiência. É uma planta contra H. pylori, né? Contra diversas inflamações, contra artrite, artrose, contra dores articulares, né? Contra leishmaniose, picadas de inseto. É uma planta que mostra ter eficiência contra picada de cascavel, picada de cobra peçonhenta aí, né? Do grupo Botrytis, né? Que são as jararacas. Então é sensacional uma planta ter toda essa capacidade, certo? Daqui a pouco eu falo como que você utiliza a guaçatonga. Bom, então vamos lá. As couves, né? Essas plantas aqui, as brássicas. O que você vai fazer? Tem o jeito certo. Se você cozinhar elas, se chegar a cozinhar, porque tem plantas aqui desse grupo que são muito macias, né? Por exemplo, se você pegar uma folha bem novinha de couve, dá para você fazer uma salada. O agrião, salada. A rúcula, salada, né? Todas elas aí dá para a gente fazer salada. O repolho mesmo, também, salada, dá para fazer salada. Mas, por exemplo, se for o caso, né, de uma folha mais dura, como é o caso de uma folha de couve que é mais dura, uma couve talvez mais velha, ou então o brócolis ou a couve-flor, você tem que fazer ele no vapor. Senão, você vai perder esses fitoativos. Você vai, então, eles vão oxidar, eles vão perder tudo, sabe? Realmente vão evaporar, vai pelos ares, então, os benefícios dessas plantas. Para você aproveitar todos os benefícios das brássicas, tem que ser cru. Tá? Então realmente você vai ter uma quimioprevenção com essas plantas aqui. E uma outra coisa também você pode estar associando, por exemplo, a cúrcuma. A cúrcuma, né, o açafrão da terra, a cúrcuma longa, ela é uma planta anticâncer, poderosa antioxidante, dos mais potentes também na natureza, que a natureza produz. Então ele também vai ajudar a potencializar o efeito, tá, das brássicas. E uma outra coisa é você associar a semente, tá, da mostarda. A semente da mostarda é excelente antioxidante por conta da vitamina E que ela possui, né? E ela vai ajudar então melhorar toda essa questão antioxidante, antiproliferativa, anticâncer das brássicas. E uma outra associação também que melhora a absorção é você, por exemplo, fazer uma associação, por exemplo, utilizando a cúrcuma, utilizando também um pouquinho de pimenta, tá? Se você não tiver a pimenta preta, né, para a gente pegar a piperina, você pode então, por exemplo, utilizar uma outra pimenta também, né? Agora, no caso, a couve, o brócolis, essas plantas aqui, as brássicas, bem como até a guaçatonga, ela é anti-úlcera. Agora, se você tiver úlcera, né, tiver uma úlcera aí, uma inflamação no estômago, se você então sofre com gastrite, aí você evita então de utilizar a pimenta, tá? Aí você utiliza, por exemplo, o suco de couve, que também vai combater a úlcera, tá bom? Inclusive, elas combatem, né, a H. pylori, que futuramente pode, né, resultar aí numa úlcera, e depois aquele ali pode até virar um câncer. Então você deve tomar cuidado, e fazendo uso disso daqui você está combatendo a H. pylori, combatendo a úlcera, prevenindo câncer e combatendo células aí que possivelmente possa virar um câncer, tá bom? Então, por exemplo, faça um suco de couve, pode colocar couve, pepino e gotas de limão. Você está combatendo uma inflamação no seu estômago, regulando o seu intestino. Fazendo essas plantas aqui, você tem que fazer elas então crua, tá? Ou então no vapor, sempre crua ou então no vapor. Bom, uma outra coisa agora, então, deixa eu passar para vocês aqui para finalizar, é a guaçatonga. A guaçatonga, ela é uma planta típica, né, brasileira, uma planta muito encontrada por todo o país, se encontra em todos os biomas. Nome científico Casearia silvestris, ela está até florindo, olha aí como é que está, já a guaçatonga florindo. Bom, e essa planta aqui, ela é antiproliferativa, ela é anticâncer, quimiopreventiva, anti-inflamatória, antioxidante, né, anti-úlcera. Ela é sensacional, essa planta.
E para você, então, que está fazendo quimioterapia, radioterapia, é uma planta que vai ajudar demais, tá bom? E lógico, conversando aí com o profissional da saúde, conversando com o seu médico a respeito da associação, tá bom? Afinal de contas, é uma planta que está, né, aí a disponibilidade do SUS utilizar. Então, é uma planta que sim, os médicos podem opinar a respeito do uso dela, tá bem? Bom, e essa planta aqui, o que você vai utilizar? Uma colher de sopa de planta fresca ou então uma colher de sobremesa de planta seca para cada xícara de água, 3 vezes ao dia. Quem que não pode utilizar isso daqui? Não vai utilizar crianças, né, abaixo aí de 12 anos, não vai utilizar guaçatonga. Também quem não vai utilizar são grávidas, lactantes, mulheres também que têm uma menstruação muito intensa, às vezes no período menstrual, não fazer o uso da guaçatonga, porque ela é antagônica com a vitamina K, e isso pode induzir uma hemorragia, tá? E ela também não é legal para você que fez um enxerto ósseo, fez uma cirurgia, teve que fazer, então, por exemplo, quebrou, né? Você teve uma fratura e agora está em recuperação, ela dá uma atrasada nessa questão de remineralizar o osso, tá? Então ela dá uma atrasada nesse processo. Embora seja um excelente antioxidante, anti-inflamatório, não vai ser a melhor planta, né, para você utilizar nesse período, tá? Tirando isso, né, é uma planta tranquila. Grávida não pode, criança, né, menor de que 12 anos não, lactante também não, cautela para quem usa anticoagulante, tá? As mulheres aí no período menstrual também não é indicado que faça o uso porque ela é antagônica à vitamina K. E você que faz então, que fez algum enxerto ósseo, ou enfim, até que vai fazer, né, está perto de fazer também alguma cirurgia do tipo, tá? Ou teve uma fratura, então não fazer o uso da guaçatonga. Tirando isso, não tem problema nenhum fazer o uso dela. 3 vezes ao dia, tranquilo. Toda planta, toda erva a gente sugere que faça uma intercala, por exemplo, você faz o uso da guaçatonga agora, depois, por exemplo, tem uma outra planta, como é o caso da pariparoba, né, Piperum bellato, você pode estar alternando com ela e fazendo o uso da Piperum bellato no lugar dela por alguns dias e depois você volta de novo a fazer o uso da guaçatonga, tá? E no caso da couve, pode fazer o uso todos os dias, somente pessoas aí no caso que tenha hipotiroidismo, tá? Tomar um certo cuidado aí, fazendo algum exame para ver como é que está a sua tireoide, a questão aí das taxas, né? Todos os marcadores, então aí como é que está a sua tireoide, ok? Porque ela pode inibir um pouquinho a questão daí a absorção de iodo. Isso daí pode prejudicar um pouquinho a tireoide, mas tirando isso, não tem nada demais nas couves, tá? Pelo contrário, são plantas que a gente deve fazer o uso no cotidiano pelo grande efeito anticâncer que ela tem. Tá bom? Bom, meus amigos, é isso. Essas são as informações, tá? Se você achou, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá? Compartilhe esse vídeo, passa para aquela pessoa que está fazendo uma quimioterapia, radioterapia, uma pessoa que está sofrendo então com câncer, tá ok? E lembrando que para você que está sofrendo então, né, passando por esse período, você deve, por exemplo, também cortar o açúcar, né, o leite, o glúten, que são maléficos, a carne vermelha também, fazer suplementação de vitamina C, tomar bastante sol, fazer suplementação de vitamina D, vitamina E também, tá? Também tem a clorela, né, que é uma alga também que é sensacional. Você também deve fazer o uso, inclusive fala com o seu médico aí, principalmente se ele for um médico de mente mais aberta, um médico mais integrativo, ele vai te ouvir e vai certamente trazer outras coisas aí para associar, porque é sensacional, tá? Então assim, essas plantas, todas elas, todas as pessoas devem fazer o uso, mas para você que está sofrendo com isso daí, com toda certeza você deve procurar outros caminhos além desse convencional, que é simplesmente a quimioterapia e a radioterapia. Até porque essas terapias, elas
Elas, lógico, elas são essenciais, você deve fazer, lógico, jamais eu vou incentivar que você não faça. Mas, por exemplo, ela derruba o sistema imunológico. Então, por exemplo, se você fizer o uso de uma capuchinha, né, vai estar aumentando o seu sistema imunológico. O suco da couve, além de ajudar, vai potencializar, né, a questão aí da quimioterapia, da radioterapia, também vai eliminar toxinas dos medicamentos, tá bom? De toda aquela radiação, de toda a oxidação que seu organismo vai sofrer, porque a radioterapia, né, a radiação e tudo mais, toda aquela terapia em si é para matar, né, não só para matar o tumor, mas para te matar também. Né? Então, assim, não tem como eles matarem a célula cancerígena se não matar também a boa. Então é aí que está, né? Para matar uma coisa, prejudica a outra. Então você deve fazer o uso disso daqui por isso. Vai aumentar seu sistema imunológico, vai potencializar a quimioterapia. Rapidamente você passará então por esse período com muito mais saúde, mais vitalidade, tá bom? Então é isso. Espero que tenha gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né? E é isso. Te espero no próximo vídeo e até lá. Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.